Nesse vídeo eu quero conversar contigo, se tu és estudante de arquitetura, principalmente segundo, terceiro ano, eu quero conversar contigo sobre alguns conselhos que eu queria ter recebido enquanto estava na faculdade. Então, se estás mais ou menos nesse período dos primeiro, segundo até terceiro ano da faculdade, fica até o final do vídeo porque estes são alguns conselhos que eu queria ter recebido enquanto fazia o curso de arquitetura. Eu sou formado pela Universidade Agostinho Neto e atuo no mercado da arquitetura em projetos e obras e também dou aulas de Lumion. Nesse vídeo eu quero conversar contigo sobre algumas questões que eu penso que seria importante se levar em consideração para todos aqueles que pretendem ser arquitetos e ainda estão na faculdade. São algumas questões que muitos de nós, enquanto estudantes, não levamos em consideração, muito pela pressão da própria faculdade e do outro lado também por falta de entendimento daquilo que seria assim a nossa carreira profissional, e muitas vezes ficamos distraídos com a realidade da faculdade quando na verdade existe toda uma outra realidade fora da faculdade que também é importante levarmos em consideração. Então, sem mais delongas, eu queria partilhar contigo alguns conselhos que eu queria ter recebido enquanto estudante de arquitetura. O primeiro conselho que eu queria ter recebido enquanto estudava arquitetura é: aprenda o máximo de programas gráficos possíveis. Uma realidade que as nossas universidades muitas vezes pecam é que não enfatizam a necessidade de se aprender programas gráficos. Existe uma questão que influencia esse fator, que é as nossas faculdades acabaram não se atualizando às evoluções tecnológicas que hoje em dia nós temos na nossa realidade. Muitas universidades, que era um pouco a realidade da universidade onde eu passei, a Universidade Agostinho Neto, até o terceiro ano nós usávamos papéis e canetas para fazer projetos de arquitetura que eram desenvolvidos no terceiro ano. Até o terceiro ano nós usávamos caneta e papel, ou seja, ainda não se utilizava ferramentas como programas gráficos e tudo mais. Então isso faz com que muitos estudantes de arquitetura de alguma forma entendam que programas gráficos são coisas que você pode estudar a posteriori e tudo mais, e isso é um grande erro, porque boa parte dos escritórios, ou para não dizer todos os escritórios, nenhum deles usa a mão para desenvolver projeto. Normalmente as pessoas que até fazem os esboços dos projetos, os possíveis chefes e tudo mais, eles fazem alguns rabiscos para depois se passar num computador. Hoje em dia ninguém entrega projeto à mão. Então, o primeiro conselho que eu te dou é, enquanto estudante, segundo, terceiro ano, aprenda o máximo de programas gráficos que puder. Eu estou a falar de Revit, Archicad, 3ds Max, Corona Render e tantos outros programas gráficos que são utilizados para projetos da arquitetura como tal, e também o 3D, renderização. Todos estes programas que tu sabes que são utilizados no mercado da arquitetura, aprenda o máximo que você puder para que assim possas melhorar as tuas apresentações a nível da faculdade e também possas ter ferramentas suficientes para atuar no mercado de trabalho, às vezes mesmo sendo ainda estudante e depois de terminar a formação. O segundo conselho que eu dou é: se tiveres no terceiro ou quarto ano, faça estágios profissionais. É importante que enquanto estudante de arquitetura já tenhas o contato com o mercado de trabalho. É algo que eu não fiz. Por que eu não fiz isso? Eu estava muito focado e muito fechado naquilo que era a minha formação acadêmica e acabei me afastando um pouquinho daquilo que era a realidade do mercado de trabalho, e isso às vezes atrapalha um pouquinho. Primeiro é que tu acabas sendo muito anônimo, não és conhecido pelo mercado, porque por mais incrível que pareça, o mercado da arquitetura aqui em Angola, mercado da arquitetura e construção civil aqui em Angola ainda é muito pequeno, e a maior parte dos arquitetos e engenheiros se conhecem. Então, se tu de alguma forma já fazes essa autoexposição desde muito cedo, muita gente vai te conhecer e muita gente vai querer trabalhar contigo. Uma das melhores formas de entrar no mercado é por intermédio de estágios profissionais. Então, se tu entrares num estágio, faça o máximo possível para tu aprenderes o máximo possível, para que assim a tua carreira comece a ter já alguns passos marcados. O terceiro conselho é: participe em eventos. Existem muitos eventos que são desenvolvidos a nível do ministério, a nível das universidades e tudo mais.
todos esses eventos, muitas vezes, não necessariamente pelo tema, mas também pelos contactos que tu podes fazer nesses lugares. Leva um cartão de visita, leva alguma coisa que te identifica, e que mostra com que você trabalha, no que é você bom. Então é importante tu, de alguma forma, enquanto estudante, te envolveres nesses meios todos para que possas ter algum sucesso quando terminares e entrares no mercado de trabalho. Quarto conselho: faça cursos técnicos. Por mais que nós estudemos arquitetura, que já é um curso muito técnico, que automaticamente é uma profissão, é importante ter vários outros cursos que de alguma forma possam servir de auxílio da arquitetura como tal. Porque não sei se você sabe, aqui no nosso país a realidade é um pouco diferente. Enquanto arquiteto, enquanto estudante de arquitetura, muitas vezes nós pensamos que vamos trabalhar em escritórios, vamos ficar a fazer muito projeto de arquitetura, renderização, mas na verdade há casos que até acabas não atuando diretamente na arquitetura, mas acabas trabalhando muito mais tempo em obra do que fazendo projeto de arquitetura. Então cursos como medições e orçamento, fiscalização de obras públicas, gestão como é que chamam isso? Gestão de obras e tudo isso vai te ajudar a ter um currículo bem mais compacto e assim conseguires ter melhores oportunidades de trabalho. Porque a maior parte das empresas de construção civil, que são as que mais recrutam arquitetos, acabam colocando arquitetos em posições muito além daquilo que é a sua formação. Então, se tu acabares a tua formação e não tiveres nenhum desses cursos, terás muito poucas possibilidades de trabalhar em determinadas empresas que de alguma forma acabam sendo as que melhor pagam. Então esses são alguns conselhos que eu queria deixar para você que está a estudar arquitetura. Eu acredito que tem mais outros e que poderemos falar em próximas oportunidades. Então, tem mais alguma coisa que tu achas que é importante se fazer e que podia deixar aqui como um conselho? Deixa aqui nos comentários. E se tu já és arquiteto, deixa também aqui nos comentários outros conselhos que deixarias para outras pessoas que estão a estudar arquitetura. Então, vemo-nos no próximo vídeo e falou!